É isso aí, galera. Professor Wagner de Matemática na Verbo Enem. Vem comigo nessa dica aqui. Eu quero trabalhar contigo a competência de área 3, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Vou te falar nessa dica em relação a respeito da habilidade número 12, resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. Eu escolhi para essa dica uma questão que envolve regra de 3. E muitas vezes os alunos se atrapalham com regra de 3. Eu vou te dizer, regra de 3 basicamente depende de duas coisas. Grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas tais que, se uma aumenta, a outra também aumenta. Ou, se uma grandeza diminui, a outra também diminui. Isso na mesma proporção. Agora, grandezas inversamente proporcionais são aquelas tais que, se uma aumentar, a outra diminui. Se uma diminuir, a outra aumenta, na mesma proporção. Como assim? Se uma grandeza duplicar e a outra também duplicar, diretamente proporcionais. Se uma triplicar e a outra também triplicar, diretamente proporcionais. Mas, se uma se reduzir à quarta parte e a outra também se reduzir à quarta parte, diretamente proporcionais. Agora, inversamente proporcionais seriam assim. Se uma duplica, a outra se reduz à metade. Se uma triplica, a outra se reduz à terça parte. Se uma quadruplica, a outra se reduz à quarta parte. Essas são as grandezas inversamente proporcionais. É mais ou menos como se fosse assim. Tu faz uma viagem, distância 150 quilômetros, tempo de viagem 2 horas. Suposição, se a distância duplicasse 300 quilômetros, qual seria o tempo de percurso? Partindo do princípio que a velocidade é constante, a mesma situação, com a mesma velocidade. Se na primeira situação, tempo de 2 horas, segunda situação, duplicou distância, então vai duplicar tempo. Distância e tempo nessa situação, diretamente proporcionais. Agora vejam, inversamente proporcionais. Se essa velocidade, se essa viagem for feita em 2 horas com velocidade de 100 km por hora, vejam, na volta, partindo do princípio agora de mesma distância, distância de ida igual a distância de volta. Se a velocidade for de 100 km por hora durante 2 horas, na volta a velocidade aumentar para 120 km por hora, vejam, estamos aumentando a velocidade, o que vai acontecer com o tempo vai diminuir. Então essas grandezas, nessa situação, garantindo a mesma distância, são inversamente proporcionais, velocidade e tempo. Então, é a primeira coisa que nós temos que analisar. E vejam essa questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Olhem só, uma questão simples que nós vamos resolver agora. Como é 8 horas, na primeira situação ali a informação é 8 horas e aqui também é 8 horas, o tempo é constante, isso não vai fazer diferença alguma para nós. O que tem a ver é a quantidade de gotas e a massa corporal. Então vem comigo aqui e vamos resolver a questão pela regra de 3. Olha lá, 5 gotas para cada 2 quilogramas. Como a mãe ministrou 30 gotas, por aqui alguns já conseguem perceber até a resposta pela proporção 6 vezes maior, resolvendo essa regra de 3, sabendo que as grandezas são diretamente proporcionais. Pois aumentando a quantidade de gotas é porque a massa corporal é maior. 30 vezes 2 dividido por 5. Olha lá, ó, 30 dividido por 5 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12 quilogramas. Então, essa é a massa corporal. Por isso,
Olha só, vamos lá então. Finalizando então essa dica, a massa corporal, 12 kg, resposta, alternativa A. Então é isso aí por hoje, te espero na próxima, vem para Verbo Enem.